Olá, investidores! Aqui quem fala é Renato Falcão, da Omega Invest, Escola de Negócios. E eu vou estar aqui agora falando para vocês um pouquinho sobre um tema comum do interesse da maioria das pessoas, que é o Day Trade. Com isso, a gente vai dar os primeiros passos para aprender a operar no curtíssimo prazo com a metodologia Omega Invest. Essa foi uma semana bastante interessante para todos os alunos da Omega Invest Escola de Negócio. Isso porque os trades que foram passados pela metodologia, por absoluto, não apresentaram erros. E a gente vai estar abordando aqui um pouquinho sobre as oportunidades que apareceram em Petro e Vale. Hoje, pelo horário de Brasília, sexta-feira, 10 de junho de 2011, 11 horas da manhã. No dia 8/6, às 11 horas e meia da manhã, colocamos um post sobre Petro 4 no nosso fórum, no qual, depois de atingida uma área de inversão, que já era inclusive mapeada pela equipe, depois de atingido um alvo da semana anterior, viemos a ter um pivô de alta no papel, que trouxe para a gente alvo na casa dos R$ 23,90. Desta forma, cujo preço atual estava em R$ 23,30, tivemos uma oportunidade para trade. Como vamos estar verificando agora, foi mencionado que estaríamos abrindo espaço para um trade em opções e que estaria entrando para a carteira virtual da Omega Invest, mas que isso estaria disponível em outro fórum. Vamos então a este outro fórum. Logo depois, meio-dia e 47, foi um tempo entre as redações dos posts, e nós entramos na opção Petro F22, uma opção dentro do dinheiro, a 1,80. Compra de 3.000 opções, alvo aproximado em 2,40 dentro dos próximos 2 dias. Quando é um alvo aproximado, pessoal, geralmente a gente pode alterar um pouquinho à medida da nossa necessidade ou de estar evitando um risco, né? A gente tinha um certo risco dentro da operação, um risco administrável, que era em Petro a resistência da média móvel de 21 períodos no gráfico de 60 minutos naquele momento. Como sabemos, trata-se de uma resistência representativa. Porém, não deixou de estar abrindo espaço para o nosso trade. Vale observar aqui, pessoal, que o importante foi a definição de um ponto de stop e de um ponto de alvo. Antes do trade, definimos como ponto de stop a perda de 23,05 no papel PTR4 e, ainda falando da ação objeto, alvo de 23,90. Como já mostrei, preço atual na hora era 23,30, portanto, tínhamos a ganhar 60 centavos, arriscando a média de 25 centavos. É uma relação de risco-retorno que não chega a ser ótima, mas é uma relação boa. É mais do que 2 para 1. Né? Dessa forma, foi iniciado um trade em ponta comprada em Petro, com alvo nos 23,90 e
na opção. Este alvo na projeção adaptada por Black-Scholes foi para casa dos 2,40. Logo na sequência, no dia 9/6/2011, atualizando a análise das Blue Chips, a gente verificou em Petro a formação de uma figura bandeira e mastro no 15 minutos. Em primeiro lugar, pessoal, o que é essa figura bandeira e mastro? O que a gente vai ver como sendo essa figura bandeira e mastro? Vamos aqui estudar um pouquinho sobre este interessante padrão de continuação. O que é uma bandeira, pessoal? É um padrão, também conhecido como bandeira e mastros, que ocorre a partir da visualização de um pequeno canal. Este canal ele não tem a necessidade de seguir criteriosamente os padrões de toque certinhos, nem muito menos uma simetria perfeita, que se tem geralmente em um efetivo canal. É um canal de curtíssimo prazo. Poucos candles em geral. Se forma quando a gente tem um rally de alta. Na sequência desse rally, andamos dentro de um pequeno canal e rompemos este pequeno canal para cima. Desta forma, passamos a projetar a partir ou da base do canal ou do último fundo deixado neste canal, a amplitude do rally de alta anterior, ou seja, do mastro para cima, de forma que temos uma projeção de bandeira e mastro. Tivemos essa formação no gráfico de 15 minutos de PETR4. Vamos ver aqui como isso aconteceu. Seguindo aqui um pouquinho, vamos ao gráfico de 15 minutos. Verifiquemos que houve um rally de alta na Petro. Depois disso, acabamos seguindo espaço dentro de um pequeno canal, não tão criterioso, mas ainda assim um pequeno canal de baixa, que encontrou seu fundo e foi rompido. Tivemos efetivamente o rompimento deste pequeno canal de baixa, o que nos permitiu, a partir do último fundo deixado neste canal, projetar a amplitude do mastro. Vamos fazer isso, pessoal. Acabamos por ter um alvo aproximado na casa dos 27, 23,70 por essa figura, o que veio a corroborar com o cenário de contagem de ondas e Fibonacci que tínhamos anteriormente para 23,90. Cabe observar aqui, pessoal, as figuras de Dow servem muito bem para o propósito de estar trazendo uma maior confiabilidade a um cenário estabelecido pela metodologia Omni-Invest de contagem de ondas. Até mesmo a própria metodologia Omni-Invest já trata dessas figuras como um fator de maior confiança.
vamos seguir na linha dos acontecimentos. Passamos a projetar aqui 23,90 com viés em 23,70. Isto foi às 11h10 da manhã. Posteriormente, ainda no dia 9 de junho, em citação da postagem anterior, viemos comentar aqui que os alvos foram atingidos. Não vamos nem focar na Vale no momento. Vamos falar de Petro. Verificamos nas 16h09 deste mesmo dia que o alvo em Petro foi atingido. Eu tinha prometido, inclusive, colocar lá a imagem da bandeira e mastro, mas acabei achando mais interessante estar desenvolvendo essa videoaula que a gente está discorrendo nesse momento. Né? Com isso, verificamos aqui no gráfico que o alvo foi efetivamente atingido, tanto da bandeira e mastro quanto o de Fibonacci, os 23,90 que a gente tinha. 23,93 para ser bem preciso. E um pouquinho antes da busca do alvo de Fibonacci, por conta de certo conservadorismo, já estávamos com uma boa medida de lucro, já tínhamos um bom lucro acumulado na operação, já tinha atingido o nosso ponto de viés da bandeira e mastro. Aqui nesta área de toque, na média dos 252 períodos, num gráfico de 15 minutos, estivemos realizando lucros na nossa primeira operação. Na nossa operação Petro F22. Lembrando aqui, pessoal, nós tínhamos comprado Petro F22 a 1,80. Viemos a sair da opção, a vender essa opção, pouco antes do nosso alvo em 2,40. Vendemos a 2,23. O que a gente vai verificar agora que correspondeu ao longo de uma operação. Temos aqui um simulador de calculadora HP12C. Há uma variação percentual de quase 24% em apenas um dia. Este foi um exemplo de uma operação bem sucedida com a utilização da metodologia Omega Invest. Acabou por aí? Não, pessoal. Ainda em Petro, acabamos por olhar, a partir de então, o cenário do ponto de vista do gráfico de 60 minutos. E verificamos que no momento em que nosso alvo de 23,93, até aí a máxima havia sido 23,94, 1 centavo apenas acima de nosso alvo. Acabava por esbarrar com a resistência de um canal de baixa no gráfico de 60 minutos, representativo também no diário. Ou seja, nós saímos da nossa posição e o papel veio atingir nosso alvo perfeitamente, e neste alvo acabou por trazer para a gente uma importantíssima resistência. A partir daí, iniciamos uma nova operação, que foi ela uma trava de baixa de curtíssimo prazo, na qual nós vendemos
3.200 Petro F22 a 2,39 e compramos 3.200 Petro F26 a 0,03. Nosso spread, 2,36. Nosso alvo, 1,95. Lembrando que é uma operação da carteira virtual Omega Invest. Esses valores, essas quantidades de cada operação são apenas balanceadas no nosso manejo de risco para o valor virtual da carteira, que é de R$100 mil aproximadamente. E partimos a partir da constatação da área de resistência que antes verificamos. Aqui está o gráfico do momento exato de sua postagem. Uma forte resistência se aproximando. Isso, pessoal, foi postado às 16 horas e 9 minutos do dia 9 de junho de 2011. Entramos então nessa operação. Essa operação ainda não foi fechada, mas vamos ver como ela está? A Petro, depois de esbarrar nessa resistência realmente veio a corrigir. E agora, a opção vendida a 2,39 está valendo apenas R$ 2,11. Já estamos em um ponto propício para zerar a operação. O spread da nossa operação, menos a opção comprada, está em R$ 2,09 no momento. Já acumulamos bom lucro virtual. Ainda segue vendido o papel, ainda segue a operação da maneira como foi inicialmente planejada. Aqui demonstramos, portanto, mais uma vez a eficiência da metodologia Omega Invest na formulação de operações de curtíssimo prazo.